Aleluia. Então hoje nós vamos dar continuidade na série O Poder de Deus e as Nossas Fraquezas. Na semana passada, Pastor Igor, ele explanou aqui o capítulo 10 de 2 Coríntios. Em um apanhado geral, 2 Coríntios 10, Paulo ele faz um chamado à igreja, à batalha espiritual e à humildade no ministério, onde ele enfatiza a importância de usar armas espirituais, ao qual o pastor falou e muito bem colocado, sobre jejum, sobre oração, sobre a leitura da palavra, a meditação nela, que são as nossas armas espirituais para resistir à ação maligna. Isso é o que nos traz coragem, o que nos traz força para resistir às trevas. Isso também é a forma pela qual nós aprendemos a glorificar ao Senhor e não a si mesmos. E dentro desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo ele nos lembra que nossa autoridade e poder eles vêm de Deus, e que a verdadeira grandeza ela vem de servir e amar aos outros. Se você quiser saber mais dessa palavra, ela está disponível no canal da igreja no YouTube. Amém? Dito isso, vamos ao contexto de 2 Coríntios capítulo 11. Nós vamos trabalhar ele do 1 ao 15 nessa noite. Esse capítulo, ele começa com o enfoque de Paulo relacionado aos falsos profetas, aos falsos apóstolos, e também aos perigos do engano que estava acontecendo e que estava sendo disseminado dentro da igreja. Paulo ele vai defender a sua autoridade apostólica contra aqueles que tentaram miná-la, e adverte também os coríntios sobre os falsos mestres que se infiltraram naquela comunidade. Se infiltraram de que forma? Alegando ser apóstolos de Cristo, dando um carteiraço, trazendo recomendações, mas pregando um evangelho totalmente diferente. Então o que Paulo faz agora dentro desse capítulo? Ele vai expor os falsos mestres como servos de quem? Servos de Satanás, que se disfarçam de anjos de luz para tentar enganar. E aqui ele encoraja os coríntios a serem vigilantes e criteriosos ao julgar esses mestres. Então esse é o contexto deste capítulo que nós vamos adentrar agora. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite o evangelho do não é bem assim. Diga comigo: o evangelho do não é bem assim. 2 Coríntios capítulo 11 versos 1 diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Aqui é interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele sabia e ensinava que se alguém se gloriasse, ele deveria gloriar-se no Senhor e não em si mesmo. Só que ele foi pontual do que era necessário ser o que? Uma pessoa que não auto se recomendava. Ele firmou isso. Ele foi contrário à autorrecomendação. Ele foi contrário a gloriar-se. Mas Paulo agora, aqui diante desse cenário, diante dessa situação, Paulo sente-se obrigado, pelas circunstâncias, a se comparar com aqueles, ou melhor, fazer um comparativo com aqueles que usurpavam
a sua autoridade em Cristo. E eles se apresentavam assim diante da igreja de Corinto. Então Paulo ele precisou o quê? Mostrar a diferença entre ele e eles. Ele previu que isso poderia parecer loucura para alguns, porque foi isso que ele ensinou. Ele pediu que eles tivessem cuidado com essas certas recomendações. Mas só que Paulo agora pede para eles: tenham paciência comigo, mais adiante vocês vão entender o que eu quero falar. Para vocês estão nesse momento, parece até que eu estou fazendo algo insensato, sem sentido, mas vocês vão entender com o decorrer. Ele pediu que eles tivessem essa paciência. É como se ele dissesse: ouçam o que eu tenho para falar. Ouçam o que eu tenho para falar, que vocês vão entender. Sejam pacientes comigo, como vocês são com aqueles que disseminaram esse ensino. Ele chama isso de insensatez, porque o faz de forma relutante. Paulo não ficou confortável fazendo aquilo, sabendo que seu tempo, seu esforço, eles poderiam ser gastos em coisas muito melhores do que ficar fazendo isso, mostrando para eles, argumentando com eles, mostrando que realmente aqueles homens não estavam de acordo. Por isso que ele chama de insensatez, porque sabia que as coisas que ele acreditava serem honrosas sobre seu apostolado seriam consideradas como tolices por alguns dos cristãos coríntios. Então olha o cenário, pensa, Paulo enfrentando um algoz, enfrentando um adversário que tentava denegrir todo o tempo a sua imagem, tentava todo o tempo manchar o evangelho puro, genuíno e simples do Senhor. Aí Paulo ele vem e diz: ouçam-me agora, prestem atenção, mesmo que pareça insensato nesse momento, esperem, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Aí ele vai para o versículo 2, ele diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Aqui já é uma demonstração do amor de Paulo. Paulo amava os coríntios, e realmente ele sentia zelo, porque tinha nos coríntios o que? Como filhos. Ele tinha os coríntios como filhos, ele era um pai. Paulo se colocava na posição de pai, de alguém que quer cuidar, de alguém que quer instruir, de alguém que quer proteger. Ele os havia preparado para Cristo e desejava apresentá-los ao Senhor como uma virgem pura. Ele não queria que os coríntios se deixassem corromper pelos ensinamentos desses falsos mestres, desses falsos apóstolos. Esse zelo que Paulo tinha, ele não era humano. Que simplesmente age por ciúmes, que age por inveja, por querer todos para ele, por desejar dominar. Não, esse não era o zelo que Paulo estava se referindo, mas sim o zelo de Deus, o zelo que é a demonstração de amor através de uma ação. Demonstração de amor através da ação. Eu preciso trazer uma explicação aqui sobre o contexto de casamento. Paulo usa a figura de uma virgem pura. Naquele tempo, um casamento, ele não era como os nossos dias, que hoje acontece o quê? A pessoa namora, ela entra no noivado, e depois ela vai e casa.
Naquele tempo havia um contrato de casamento. Havia um período antes realmente de oficializar aquele casamento de forma aonde eles podiam ter a intimidade do casal. Eles, com um tempo de antecedência, o pai, ele ia lá e cuidava daquela relação, cuidava da noiva, protegia a noiva para que a noiva não se contaminasse, não perdesse a sua pureza. Era responsabilidade do pai. Diferente dos nossos dias, diferente do nosso contexto, mas naquele tempo era obrigação do pai entregar a noiva para o noivo de forma pura, de forma sem ter tido relação sexual que o tornassem ela violada. Então é nesse sentido que Paulo diz: eu cuidei vocês como um pai. Eu cuidei da palavra que eu ensinei, do ensinamento que Deus me deu, de uma forma como um pai, que cuida da noiva, que vai entregar depois para o seu futuro marido, até o dia do casamento, para ela não se manchar, não se contaminar, protegendo para que não absorva coisas que trouxessem contaminação, que trouxessem nela imoralidade, ou coisas que realmente pervertessem o real sentido, o que era correto. Então Paulo, ele está aqui dizendo, é como se ele estivesse dizendo para os coríntios: cara, prestem atenção. É como se ele dissesse: analisem, comparem. Eles zelam por suas vidas? Ou pelo que vocês podem dar? Ou pelo que vocês podem fazer? Ou o que vocês podem trazer de benefício para eles? Era isso que Paulo estava falando. Olha para a minha vida, olha o que eu ganhei com vocês, irmãos. Para os coríntios ele estava dizendo: olha o que eu ganhei com vocês. Que benefício eu busquei nessa relação? A não ser sofrer por amor, a não ser morrer para mim mesmo, para que vocês vivam. Era isso que Paulo estava trazendo. Aqui estão características de um falso mestre, de um falso apóstolo, de um falso profeta, de um falso pastor. Eles te valorizam pelo que você produz, pelo que você ganha, pelo que você oferta, pelo seu dízimo. Eles te valorizam pelo seu serviço, pela honra cega que você muitas vezes, que as pessoas dão. Nunca por amor. Nunca é por amor a sua vida. E esse contexto está nos nossos dias. E esse contexto é igualmente nos nossos dias. Nunca por amor a sua vida, a minha vida. Demonstrando muitas vezes através de quê? De que forma que é demonstrado isso? Quando eu realmente tenho amor por uma vida, através da misericórdia, através da longanimidade, através do perdão, através da mansidão, do domínio próprio. Isso são coisas que realmente expressam que a pessoa tem valor. Líderes como esse, falsos apóstolos como esse, colocam um X nas costas das pessoas, quando a pessoa erra por uma vez. E muitas vezes não erra contra a palavra de Deus, mas erra contra o sistema, erra contra as ordens, erra contra o sistema de regras que estão diante da denominação ou daquele líder que se acha um semideus, que se todos não fizerem dessa forma, se não fazerem desse jeito, estão em rebeldia.
Líderes que tratam pessoas que têm cabeça pensante, mente pensante, como pessoas que são o quê? Rebeldes. Porque eles não gostam de pessoas que leiam a Bíblia e cheguem perto dele e digam assim: mas aonde que o senhor achou base para esse ensino? Não é diferente nos nossos dias como era nos dias de Paulo. Facilitar o Evangelho. Facilidades eram oferecidas. A cruz era trocada por outra coisa. Veja o 3 comigo e a gente vai entendendo. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção de Cristo. Havia aqui receio de que Satanás, Ítalo, enganasse aos coríntios, corrompendo a mente deles, afastando-os da simplicidade que há em Cristo. E dessa forma, eles assim perdessem a sinceridade e a generosidade que eles tinham nos seus corações. Os coríntios tinham um coração sincero para Cristo e expressavam isso por meio da generosidade. Se Satanás os levasse a acreditar em alguma mentira, ele poderia destruir o amor genuíno deles pelo Senhor. Ouça comigo aqui. Nunca devemos subestimar as estratégias do grande enganador, irmãos. Devemos manter os olhos em Cristo, e sua luz é aquela que dissipa todas as trevas. Interessante que hoje trata-se a questão espiritual, a questão demoníaca, a influência de Satanás e seus demônios, somente quando uma pessoa fica possuída. Mas esses homens não estavam possuídos, eles estavam influenciados na sua mente. O que o diabo quer ganhar de mim e de você é a nossa mente. O que o diabo quer ganhar é ocupar a tua mente com coisas que não te levam para Cristo, que não me levam para Cristo, que não me levam a me submeter à verdade. Ah, mas eu só vejo futilidade. Não interessa, é isso que ele está usando para ocupar a tua mente. Ah, eu fico olhando videozinho no TikTok, eu fico olhando coisinha. É isso que ele quer usar. É isso. É usar e ocupar a tua mente com coisas que não produz vida, que não produz pureza, que não produz santidade, que não produz evangelho genuíno e verdadeiro. É interessante. Tem pessoas que estão com a sua mente dominada pelo diabo, que tu pode orar, tu pode expulsar, tu pode fazer o que quiser, que não vai sair. A pessoa está com a sua mente influenciada pelas ideias satânicas. O diabo não está dentro dela, mas ele manipula a sua mente. Ele dá ideias, ele potencializa aquilo que o coração do homem muitas vezes quer. E era isso que estava acontecendo. Ou seja, eles se deixaram infectar, influenciar por um evangelho que não é bem assim. Pelo um evangelho que não tinha nada a ver com o evangelho que Paulo havia ensinado. Agora, o que eu achei interessante aqui, irmãos, que Paulo ele cita o Éden. Ele cita Adão e cita Eva, como realidade, como história, como contexto histórico. Isso aqui, irmãos, hoje nos nossos dias tem pessoas que acreditam que o Éden foi uma fábula,
Tem pessoas que tratam o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis como algo que não existiu. Só que aqui é uma incoerência de interpretação, porque se eu for crer no que Paulo ensinou nas cartas, eu tenho que crer também no que ele falou de Adão e Eva. Se eu creio que Paulo é verdade, a verdade o que ele fala, o que ele ensina em todos os outros contextos, como é que eu vou acreditar que aqui ele está falando de uma coisa que não existiu? É incoerência. E tem pessoas que não acreditam, assim como não acreditam na história de Jó. Pessoas que acreditam que foi um conto, que foi uma história contada por Deus. Olha comigo ali, abre comigo ali em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versos 1 ao 5, vamos ler juntos ali. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não é bem assim. Mas a palavra diz isso. Mas não é bem assim. Mas ali a palavra está dizendo que é errado fazer isso. Mas não é bem assim. O outro evangelho do não é bem assim. Mas agora isso é religião. Santidade, pureza, vida com Deus não é religião. Isso é cristianismo. Isso é ser parecido com Cristo. É andar na contramão, é viver uma vida de negação, de renúncia, de abandono do seu eu, de confronto com o seu homem interior, todos os dias, se deixando ser trabalhado por Ele. O que foi feito aqui? O que Ele quis dizer? Da mesma forma que a voz sutil da serpente, ela despertou uma confiança dentro do coração de Eva, de tentar a Deus, de acreditar naquilo que é mais fácil, né? Deixa eu falar uma coisa aqui para ti. Praticamente em todas as vezes e todas as escolhas, o Evangelho vai exigir coisas difíceis e coisas que realmente nos contrariem, irmãos. Então cuidado com a facilidade, cuidado com as ofertas, cuidado com aquilo que parece ser voz de Deus, mas é voz da serpente, é voz do maligno. E uma coisa, Deus nunca vai contrariar a sua palavra. Se aquilo que vem no teu ouvido, que tem muitos que dizem, Deus está falando comigo, para fazer coisas contrárias do que a palavra diz, pode esquecer que não é Deus, irmãos. Deus, Ele não vai falar contrário àquilo que Ele estabeleceu como verdade. Deus, Ele não vai falar de uma outra forma por causa tua ou por causa minha. Ele é sempre verdade. O homem é mentiroso, mas Deus sempre verdade, Jesus sempre verdadeiro. Versículo 4 diz: Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, olha só, um Jesus, que não é aquele que pregamos,
ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Ou seja, Paulo está dizendo para eles: cara, aonde está o que vocês aprenderam? Se outras pessoas vêm e pregam um outro Cristo, nem vou dizer Cristo, porque aqui é um outro Jesus, porque Cristo é quando ele caracterizou a missão que Deus tinha, de morrer, de ser o Salvador. Mas aqui ele está dizendo de Jesus. Ele chegou e disse: é um outro Jesus. Porque o Jesus pode ser, porque hoje se prega muito, né? Como eu falei aqui há um tempo atrás, muitas vezes o Jesus que se fala não é o Jesus bíblico, é o Jesus meu vizinho, é o Jesus que eu criei na minha mente, que eu construí no meu coração. Um Jesus que tolera o pecado, que aceita do jeito que eu sou e não pede mudança. Um Jesus que tolera a minha vida medíocre, que tolera muitas vezes a minha forma de viver, que não quer nada com Ele. Não, esse não é o Jesus bíblico. Esse é o outro Jesus que Paulo estava falando. Porque o Jesus bíblico, ele não muda, ele não se molda ao pecado, ele não se molda ao mundo. Por isso que Romanos 12, versos 1 e 2, ele vai falar de não se deixem amoldar pelo mundo. Não entre nesse molde, nessa forma. Renovem a sua mente. Ei, aonde é a batalha? Aonde que o inimigo muitas vezes interfere na nossa vida? Sabe aquela ideia de muitas vezes que não compactua com a palavra de Deus, que eu e você muitas vezes temos no nosso coração por causa da origem do pecado, e nós entregamos na mão do diabo? O que ele faz? Ele potencializa. No meu coração e no teu coração existe soberba, existe vaidade, existe imoralidade, existem tantas coisas no nosso coração. Eu não, então não era nem para estar aqui, já era para estar no céu. Se está tão santo e perfeito, Deus já era para ter te levado. Porque Enoque Deus levou, né? Enoque tinha uma caminhada tão íntegra com Deus, que Deus disse assim: eu quero esse cara aqui perto. E é Ele que vem e dando essas ideias. Então quando tu tiver ideias que realmente elas não compactuam com a letra, com a palavra de Deus, com o escrito bíblico, pode saber que Deus não se agrada. Mas o que tu está falando, pastor? Toda a ideia de competição, de divisão, toda a ideia de partidarismo, toda a ideia de acepção, toda a ideia de influenciar com mentiras, com contendas, com botar uns contra os outros, nada disso Deus está. Era isso que estava acontecendo aqui na igreja de Coríntios. Aonde que foi atingido pelo dardo do maligno? A mente deles. Outro Jesus, devido à forma como os cristãos coríntios desprezavam a imagem de Paulo de fraqueza e aparência pouco impressionante, como o pastor Igor trouxe domingo passado, que provavelmente o apóstolo Paulo fosse daquele jeito que ele descreveu aqui. O outro Jesus era provavelmente aquele que não conhecia fraqueza, aquele que não sofria perseguição, aquele que não sofria humilhação. O sofrimento ou morte não tem a ver com Jesus que se prega hoje. Um Jesus triunfalista, um Jesus que me ensina que eu tenho que andar em vitória, que eu não posso aceitar a derrota, que eu não posso aceitar a doença, que eu não posso... Acho que tem alguma coisa semelhante aos nossos dias. É um outro Jesus sendo apresentado. O Jesus sofredor, o Jesus obediente, o Jesus que morre para que outros vivam. Esse não é o evangelho que é pregado hoje. É o evangelho do não é bem assim. Não é bem assim. Por que isso?
Da mesma forma que Paulo diz e descreve agora, mais adiante nos versículos, nós vamos ler, os superapóstolos, eles também, eles pregavam e criavam a imagem de um super Jesus. Aquele que dominava, aquele que escorraçava os seus inimigos, aquele que era avassalador. Era o contexto pelo qual os esperavam um libertador, alguém que fizesse tudo. Porque nós, como seres humanos, nós queremos que alguém venha e faça tudo que Ele colocou para nós fazermos. A gente quer que Ele faça tudo. Esse outro Jesus, Ele faz tudo por mim e por você. Só que o Jesus bíblico, Ele me deixa e me traz a responsabilidade. Eu fiz o que eu tinha que fazer por vocês, eu fiz. Agora vocês precisam fazer o que vocês têm que fazer. Está entendendo ou não está entendendo? Estou sendo claro ou está difícil? Paulo afirma, é um Jesus que não é aquele que pregamos. Não é o verdadeiro Jesus, Luciano. É um Jesus que não é aquele que pregamos, e por isso Ele não pode salvar. É isso que Paulo estava falando. Aí ele diz, um Jesus, um outro Jesus. Aí ele fala, um espírito diferente, um evangelho diferente. Paulo advertiu a quem? Aos Gálatas, contra receber um outro Jesus, ou um outro espírito. Gálatas 1, 8 e 9, olha o que diz ali comigo. Trazendo um evangelho diferente, trazendo um espírito diferente, trazendo um Jesus diferente. Olha o que Gálatas fala, irmãos. Preste atenção e guarda isso no teu coração. Quando tu ouvir alguém falar que recebeu uma nova direção, recebeu uma aparição de um anjo, olha o que diz aí. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Algumas dizem maldito. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente, ou seja, o evangelho do não é bem assim, o evangelho de que, é só graça, é diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, que seja maldito. Um evangelho diferente, baseado também, muitas vezes hoje é pregado e baseado e fundamentado na lei. Baseado na lei, mas sem a graça. Fundamentado em obras, mas sem a fé. Paulo diz, alguém lhes vem. Ou seja, se alguém lhes vem, um apóstolo, irmãos, um apóstolo, o significado do nome, da palavra apóstolo é aquele que é enviado. Então o apóstolo dos nossos dias, ele combina muito mais com a forma e a maneira do missionário viver. Só que hoje ninguém quer ser chamado de missionário, porque ser chamado de missionário não traz status e não traz destaque como o maior da igreja, como o mais importante. O missionário é aquele que vai lá e vai pregar o evangelho na África, nos lugares, ou até mesmo na própria cidade. Aquele missionário que vai em missão, que vai lá e começa a ensinar um povo, pregando o evangelho para aquele povo. Daqui a pouco vai ali, estabelece uma igreja, coloca um pastor ali. Essa é a figura. Apóstolo, a figura apostólica, ela tem o mesmo sentido do missionário dos nossos dias. Só que os missionários, eles rebaixaram, Aquelas igrejas que têm missionários, elas rebaixam a autoridade daquela pessoa. Porque o apóstolo é o suprassumo dentro da igreja. É o que manda em todos. É ou não é verdade, irmãos? Estou falando alguma coisa que não é? Esses desordeiros, eles eram exatamente o oposto dos apóstolos. Esse falso apóstolo tinha simplesmente vindo, ele não foi realmente enviado por Deus.
Agora, qual o problema de tudo isso? Qual o real problema? É que veio enviado alguém, ou melhor, veio enviado não, é que alguém mesmo se enviou e veio, que alguém apareceu, surgiu no meio. Não, o problema não era esse. O problema é que eles suportaram, aceitaram isso facilmente. O problema não é ter pessoas que muitas vezes querem trazer coisas erradas. O problema é esse ensino ser aceitado. Esse ensino ser o quê? Suportado. A igreja tem hoje o mesmo problema. Não é surpreendente que existam hoje falsos mestres na igreja. O problema é que a igreja os tolera e os abraça. Os cristãos dessa geração, como os cristãos de muitas gerações, terão que responder a Jesus por sua falta de quê? De discernimento. Quando se trata dos falsos mestres e líderes aceitos e abraçados pela igreja. Cara, eu fiquei pensando, né? Hoje eu fiquei pensando sobre isso. Agora, o que para um falso profeta, pense comigo, um falso profeta, um apóstolo, falso apóstolo, ou um falso mestre, o que para ele seria, ele lendo esse mesmo texto aqui, adaptando para o seu entendimento, o que seria um falso evangelho para ele hoje? Ao contrário do que nós pensamos, o que eles pensam de nós? O que seria errado para ele? Para eles, é não aceitar, ou melhor, é não acreditar em honra somente para cima, somente para quem está com cargo. Isso para eles é heresia. Ou seja, honrar aos pastores, honrar aos apóstolos, honrar aos líderes, honrar as autoridades, amém? Isso aí tem que honrar. Mas só que a mesma palavra que diz que devemos honrar as autoridades, ela também diz que nós devemos honrar uns aos outros. E isso não quer dizer nível, não quer dizer grau de estudo, não quer dizer capacidade financeira. Isso não está condicionado ao que a pessoa merece, mas a você que sabe que precisa honrar a todos. Hoje, um falso evangelho para esses falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores e outros tantos, seria falso nós, e herege nós, não acreditarmos em cobertura espiritual. Porque eles pregam que todo ministério como o nosso, que é um ministério pequeno, que ele precisa de cobertura espiritual. Mas sabe o que significa esse real sentido de cobertura espiritual? O objetivo principal é ganhar dinheiro das igrejas menores. Porque se eles são uma paternidade para ti, você precisa também dizimar na vida deles, ofertar na vida deles. Você precisa pagar por isso, de uma forma sutil, não explícita, não realmente direta, dita. Só que a nossa cobertura espiritual, ela é Cristo. A nossa cobertura espiritual, ela é Cristo. Não é que eu também vou ser alguém que você é avulso. O que eu estou falando não é isso. Não é porque eu vou sair daqui e vou ficar na minha casa e igreja, sou eu e tal. Não é isso que eu estou falando. Existem os desigrejados, existem pessoas que não se deixam pastorear, não se submetem a ninguém. Esses aí estão tão errados quanto. Eu estou falando realmente quando nós nos submetemos à autoridade, porque a Bíblia diz que há um único intercessor entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, não há outro. Claro que você pode pedir para pessoas, e você deve ter pessoas que oram pela sua vida. Aqui nessa igreja, os pastores dessa casa oram por cada membro que congrega aqui. Mas a sua cobertura espiritual continua sendo Cristo. Eu oro para que Cristo
faça o seu propósito se cumprir na sua vida. Eu oro para que Cristo sustente a tua vida, que Ele te levante, que Ele te cure, que Ele te fortaleça, que Ele te dê graça, tudo isso. Mas Ele é o intercessor ainda dessa oração. Ele é o mediador entre Deus e os homens. As pessoas colocam isso, porque se põem pessoas. Por que não é o inverso? Pense comigo, por que uma igreja menor, se você sabe de alguma igreja menor ser cobertura de uma maior, você me fale, porque eu nunca vi. É sempre aquela igreja, porque a nossa medida de fé, a forma de nós verificarmos quando o evangelho está dando certo, é a gente olhar o número de pessoas. E sabe quem é o responsável por isso? Somos nós mesmos, que alimentamos esse tipo de coisa. Aquela igreja está cheia, está lotada, mas isso não tem que impressionar. Tem que impressionar se aqueles membros daquela casa, eles realmente são membros convertidos, se realmente aí na sociedade está fazendo diferença. Porque se o número de cristãos que existe no Brasil, ele é real e verdadeiro, o Brasil não poderia estar como está. Hoje muita coisa que é básica, é beabá da fé, as pessoas não praticam. Eu nunca vi um ministério menor ser cobertura de um maior. Para te ver como o interesse não é pelas pessoas, é pelo dinheiro, é pelo resultado, é pelo domínio. Porque uma cobertura, ela influencia na direção. A cobertura é que diz o que a pessoa tem que fazer, o que a pessoa pode fazer, o que não pode, o que deve ser feito. Agora nós vamos fazer o seminário e tal, mesmo que a pessoa não queira, não, vai ter que ser feito isso, vai ser dessa forma, vai ser desse jeito. Se vira um capitão, um general dentro de uma igreja, um dominador, um autoritário, e não alguém que tem autoridade, porque a autoridade é conquistada, autoritarismo é imposto. Uma forma de nós hoje, que as pessoas também podem nos enxergar e achar que nós estamos vivendo um outro evangelho, né? Por esses falsos apóstolos, pastores, mestres, é o que? É não acreditar no judaísmo. Era o que Paulo estava combatendo. As pessoas queriam trazer o judaísmo, as observâncias das questões cerimoniais. É muitas vezes também valorizar o prédio. É falar que aqui tem um mistério, dentro da igreja tem um mistério. Não, o mistério tem na comunhão dos santos. O mistério tem no movimento da igreja, que são pessoas. Se nós sairmos daqui, amanhã pode abrir um outro comércio e vai continuar, não tem problema. Às vezes a pessoa, mas vai botar ali naquele lugar ali, porque ali tinha não sei o que, tinha uma coisa que não era certa. Irmãos, igreja não é constituída de paredes, igreja não é constituída de instrumentos que são santos, de caixas de som que são consagradas. Isso é panteísmo dentro da igreja, onde tudo é Deus. Se tem algo santo, alguém separado, deve ser eu que estou aqui em cima agora nesse momento. Eu sou santo porque eu sou separado para Deus. Não que eu não tenha defeitos, que eu não tenha falhas, que eu não tenha fraquezas, que eu não tenha pecados, mas eu sou separado para Jesus, para viver uma vida para Ele. Isso é ser santo. É mais que um prédio, é mais que um violão, é mais que um altar ser santo. São pessoas realmente vivendo de forma santa. São pessoas realmente sendo transformadas. Ser herege para esses homens, para essas pessoas, é não acreditar em salvação pelo esforço. É não acreditar em salvação pelos méritos, pelo esforço humano, por merecimento. Quantos aqui já ouviram? Gente, tempo de agora é pegar e orar de joelho para ver se a gente consegue entrar. Como se fosse pela minha força, pela minha oração, fosse pelo meu desempenho que eu entro, que eu sou salvo. Claro que a característica de um salvo depois é mostrar a vida transformada. Mas não é isso que realmente é o evangelho verdadeiro. O evangelho, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, pelo que Ele fez, não pelo que eu faço, pelo desempenho de Cristo e não pelo meu.
é pela graça imerecida, pelo favor imerecido de Deus. Olha o 5. Diz assim: todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. O que significa isso, a palavra extra, superiores? Aí o 6 diz assim: eu posso não ser um orador eloquente. Olha Paulo falando. Contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. De acordo com os padrões de retórica, da retórica grega dos tempos, Paulo, ele não era um orador eloquente. Nessa época, a habilidade de falar de forma polida, sofisticada, robuscada e muitas vezes divertida, ela era popular, era valorizada. Outros, como esses super apóstolos aqui, que os cristãos coríntios amavam tanto, eles eram capazes de falar dessa maneira, né? Eles tinham esse desempenho, essa performance, mas Paulo era incapaz, ou não estava nem aí, ou não estava nem disposto a pregar daquela maneira. Paulo não estava se preocupando com a eloquência. Não importava para Paulo, porque ele não estava preocupado em satisfazer os padrões das pessoas. Não estava preocupado em satisfazer. Daqui a pouco você pode pensar aqui, um dia você vem na igreja: eu não gosto do jeito fulano pregar, do outro pregar, de outro pregar. Irmãos, você precisa entender que nós não pregamos para agradar, nem a nós mesmos, principalmente a nós não pregamos a nos agradar, para nos confrontar primeiramente, para realmente dizer: cara, é isso que ele estava dizendo. Esses caras, eles tentam impressionar, eles te impressionam, vocês recebem eles, porque eles são todo bonitinho, né? Tudo, os Szinho, tudo puxado, pronúncia dos verbos, né? Que era o tempo da mitologia, da filosofia grega. Ou seja, a inteligência, a intelectualidade do homem estava em alta. Era isso que Paulo estava enfrentando. Ele não estava preocupado em ser um orador polido, ou até mesmo divertido, cheio de retórica mundana. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em pregar fielmente o Evangelho, demonstrando conhecimento das revelações recebidas diretamente do Senhor. E aqui eu lembrei de uma história, e diz que é uma história verídica, que um dia, diante de um auditório, chamaram 2 homens para falar sobre o Salmo 23. E esses 2 homens vieram para recitar, tinha me faltado a palavra, recitar esse salmo. Diz que o primeiro homem, ele era um homem famoso, conhecido, um ator. E esse homem começa: o Senhor é meu pastor, de uma forma cheia de categoria, uma linguagem clara, definida, palavras colocadas de uma forma, sabe, realmente bonitas de serem vistas. E esse homem finaliza o Salmo 23, e o povo bate palma para aquela apresentação. Diz que acaba aquele homem de recitar o salmo, vem um senhorzinho, já fragilizado com o tempo. Aquele senhor vem se dirigindo ao auditório, até a plataforma, e quando ele chega para recitar o salmo, diz que ele começa a recitar o salmo, até por um momento ele se parece engraçado, as pessoas meio riem no início, e aquele homem começa a recitar o salmo, e ele começa a falar: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E durante o momento que ele vai recitando aquele salmo, aquela plateia que estava ali dura, que estava ali, começa naquele momento a ser compungida com
com a presença do Espírito Santo, começa a ser levado a um convencimento interno de uma verdade, de alguém que não só estava falando de alguém que ele ouviu falar, mas de alguém que ele conhecia. E ele começa a recitar, e aqueles olhos começam a ficar cheios de lágrimas. E diz que ali a palavra da boca deles começa a balbuciar, porque eles já estavam querendo chorar. E no final daquele salmo, aquele homem, aquele ator famoso, ele se dirige, chega àquele senhor que recitou o salmo, e ele diz assim: eu conhecia o autor, eu conhecia o salmo, mas você conhece o pastor. Esse senhor, ele conhecia não somente de saber que o Salmo 23 diz aquelas palavras, mas ele realmente conhecia o autor do salmo. Ele realmente tinha vida, tinha experiência, tinha conhecimento. E o conhecer aqui, essa palavra conhecer, ela vem do original grego, que significa o quê? Uma ação de intimidade entre o homem e a mulher, lá no seu quarto. Esse conhecer, ele significa o ato, ele está relacionado ao ato sexual entre a mulher e o homem. Então é isso, o conhecer desse senhor, o conhecer de Paulo, era de alguém que realmente tinha intimidade profunda com Cristo. Essa era a diferença entre a pregação de Paulo e a pregação dos superapóstolos. Paulo não tinha toda a polidez e oratória, Paulo não tinha aquela presença de palco de um grande orador, mas conhecia Deus, e assim pregava o evangelho com poder, manifestado em todo tipo de situação. Ou seja, quando na sua vida você prova e eu provo que conhecemos a Deus, não pelo que nós sabemos dele, mas nas lutas e adversidades, no nosso dia a dia, nas nossas renúncias, nas nossas lutas diárias, que nós mostramos que realmente nós conhecemos e temos intimidade com ele. Se manifestou em todo tipo de situação, nas perseguições, nas aflições, nas angústias, nas injustiças. Quando você é injustiçado, o que você faz? Você reage? Deixa eu falar, você conhece somente de falar, mas você ainda não conhece realmente quem é Jesus, porque se conhecer não vai revidar. É isso que ele estava falando. Quem conhece realmente, tem intimidade com o Pai, ele tem as atitudes que batem com a sua palavra e com a sua verdade. Não é um conhecimento somente intelectual, mas é um conhecimento que traz prática. Paulo se manifestou completamente entre os cristãos de Corinto, em todo tipo de situação. Na batalha, estilo versus conteúdo, o apóstolo provou que vencia através do conhecimento de Deus. Seu ministério estava centrado na verdade clara, e não na oratória extravagante. Está entendendo, irmãos? Não adianta falar bonitinho, não adianta pregar muito bem se não tiver vida. Hoje muitas vezes o valor que se dá para pessoas que estão na internet é muito maior do que as pessoas que a gente conhece. Paulo estava ali mostrando fruto, mostrando tudo para eles, dia após dia, mostrando as suas lutas, as suas cicatrizes, mostrando o que ele passou, e os caras estavam valorizando aqueles super apóstolos, a almofadinha que estavam lá, aqueles gurizinhos de apartamento que chegavam ali cheio de todo robuscado, e não valorizava aquele homem que era realmente da gana, realmente que estava envolvido, que estava ali dando sangue. Não te impressione com views, não te impressione com visualizações na internet, com vídeos que estouram. Quer saber se o cara é homem de Deus? Pergunta para a esposa, pergunta para os filhos. Quer saber se eu sou homem de Deus? Pergunta para minha esposa, ela não vai te mentir. Pergunta para a pastora Yasmin como é que é o pastor Igor. Pergunta para qualquer um que é casado, se tu quer saber quem realmente esse homem é. Se ele é um homem que ora, se ele é um homem que realmente lê a palavra, se realmente tem vida com Deus, se realmente tem testemunho. Porque aqui é fácil.
que demonstrar ser espiritual é uma habilidade que nós todos temos. Usar máscara, todos nós sabemos. Quem um dia nunca usou uma máscara de fantasia? Só que às vezes esquecemos de tirar e continuamos com ela. Sorrisinho amarelo. É nessa hora que tem aquele sorrisinho amarelo no nosso rosto. Está entendendo? É assim. Não se mede vida cristã pelo conhecimento. Pode saber muito bem de Bíblia, pode ter vida dentro da igreja, pode ter 15, 20 anos. Olha as atitudes, olha as coisas simples na vida da pessoa, no caráter, tu já vai ver se ela está realmente mostrando Jesus. Coisas simples, como não xingar alguém no trânsito. Coisas simples, como alguém que empenha a palavra e cumpre. Coisas simples, como alguém que sabe que se marcar uma coisa tem que estar lá no horário, na forma certa. Coisas simples. Coisas simples, quando se dá realmente a palavra de que vai fazer, faz, de que vai servir, serve, de que vai cumprir, cumpre. E aí a gente se impressiona com coisas que não... O evangelho que está aqui dentro tem que externar aqui fora, irmãos. Jesus, obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é capaz de mudar um homem como eu. Obrigado porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que tem poder de mudar as nossas vidas, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixa da forma que nós éramos. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor é o agente transformador. Aleluia. Espírito Santo, não nos deixa, Pai. Não nos deixa perder a nossa mente por diabo. Não deixa entrar esses dardos inflamados, esse evangelho falso, essas coisas erradas, esses valores distorcidos. Em nome de Jesus. Versículo 7. Ele diz: será que cometi algum pecado a humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Aqui ele está ironizando. No 8 ele diz: despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Paulo diz gratuitamente. Nos dias de Paulo, os filósofos e mestres profissionais na sociedade grega, eles cobravam para ensinar, irmãos. Paulo não cobrava nada. Ele tinha a sua própria fonte de renda. Ou seja, ele era um fazedor de tendas. Ele pregava o evangelho de forma voluntária e recebia, às vezes, o apoio financeiro de outras igrejas, para que ele pudesse exercer, para que ele pudesse continuar pregando o evangelho, vivendo para glorificar Cristo. A palavra diz que aqueles que pregam o evangelho, eles devem tirar do próprio evangelho sustento. 1 Coríntios 9,14 diz: da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Embora Paulo tivesse o direito de ser sustentado pelos coríntios, ele escolheu não fazê-lo, para demonstrar sua integridade e desinteresse em aproveitar-se da boa fé de seus ouvintes, para lucrar materialmente com o evangelho. Então esse homem, ele queria por amor, irmãos. Esse homem que servia por amor. Tanta pedrada, né? Tanta coisa que sofreu. Esse homem para mim é um exemplo. É ele que me inspira muitas vezes, através do Espírito, a continuar e a prevalecer. Olhando para ele, olhando para a cruz, olhando para as renúncias de Paulo. Versículo 9 e 10 diz: quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, eu não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me desse orgulho.
Esses irmãos que vieram da Macedônia eram Silas e Timóteo. Atos capítulo 18, verso 5 relata isso. Que algum tempo depois eles chegaram com fundos suficientes, coletados das igrejas da Macedônia. E isso aí foi o que permitiu que Paulo dedicasse atenção integral ao seu ministério. Que ele se dedicasse totalmente a isso. Não precisasse ficar trabalhando para ter dinheiro, para poder ir nos lugares, para poder ajudar os irmãos. Paulo sabia que essa carta seria lida nas igrejas ao redor de Corinto, ou seja, naquela região da Acaia, e que dessa forma eles ficariam, ou as igrejas, elas ficariam sabendo dessa defesa de seu ministério, do que ele renunciou, do que ele fez, a forma que ele agiu. Agora ele tem o 11, olha o 11 comigo. Aí os coríntios, né? Porque Paulo aqui nas cartas, ele está respondendo perguntas que foram feitas para ele. Aí ele mesmo retribui a pergunta: por quê? Porque não os amo? Deus sabe que os amo. O compromisso pessoal de Paulo era de servir as igrejas sem receber pagamento, ressaltando a doutrina de que a salvação ela é gratuita para todo aquele que crê, não é cobrada. Seu interesse estava na integridade da mensagem do que em suas próprias necessidades. Paulo pergunta retoricamente: porque não os amo? Porque não havia ali aceitado o dinheiro dos coríntios. E rejeita a sugestão de que assim o fez porque não os amava. Não era atitude de que não amasse ele, pelo contrário, ele quis realmente mostrar para eles que por amor ele não tirava nada deles, ele não recebia nada, porque isso podia confundir a fé deles. Agora vocês vão entender por quê. Vai no 12. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Esse era o modo. Esse era o motivo pelo qual Paulo não aceitou dinheiro dos coríntios, porque não desejava dar aos outros, aos seus críticos, ocasião para falarem. Ele não queria dar a oportunidade de colocarem-se ao mesmo nível, em pé de igualdade com o apóstolo, com ele Paulo. Ou seja, não queria que eles se comparassem, porque o interesse deles não era pelas vidas, o interesse era por aquilo que eles podiam dar. Paulo passou o que passou, sem aceitar ajuda financeira dos coríntios. Agora só imagine se ele tivesse aceitado, irmãos, como teria sido muito pior do que foi. Olha a sabedoria do homem. 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Os críticos de Paulo aparentemente se intitulavam apóstolos de Cristo, mas Paulo afirmou que estavam apenas transfigurando-se em anjos de luz. Essa palavra significa mudar de aparência, disfarçar-se, pois na verdade eles eram falsos mestres. Olha como se encaixa as coisas. Versículo 14 e 15, e eu vou finalizar aqui. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Pense comigo aqui, irmãos. Se Satanás, o príncipe das trevas, pode disfarçar-se de anjo de luz, então seus servos, os ministros do mal, eles também podem passar
por ministros de justiça. A principal arma de Satanás é e continua sendo o engano. Aqui eu quero finalizar. Que tipo de evangelho você tem ouvido? E qual o evangelho que você tem vivido? Que talvez o ouvido seja um e o vivido seja outro. O desafio nessa noite é que o teu evangelho e o meu evangelho não seja o evangelho do não é bem assim. Que o evangelho seja esse evangelho puro, reto e verdadeiro, esse evangelho que realmente demonstra através da sua própria vida que realmente é um convertido. O meu desejo nessa noite é que essa palavra ela venha ministrar você a rever o que você acha que é sucesso de comunidade de igreja, a você rever, daqui a pouco você está olhando e você acha que aqui não existe sucesso, porque tem muito menos pessoas que outros lugares que estão lotados. Só deixa eu falar uma coisa para você: oferecer cruz é diferente de oferecer uma rede, uma praia, um conforto. E muitas vezes o que é oferecido em muitos lugares é uma vida melhor. Você vai prosperar, você vai ser cabeça e você não vai ser cauda, você vai dominar e não vai ser dominado, você não pode aceitar a derrota, você tem que ser um vencedor, você tem que andar em vitória. Isso não é uma cruz, o símbolo desse evangelho. Então, o que você e eu precisamos fazer? Talvez eu e você precisamos valorizar o que Paulo ensinou. Porque talvez eu e você, antes de desvalorizarmos o ensino daqui, estamos desvalorizando o ensino que Paulo deu. Porque essas palavras não são minhas. Esse ensino não foi dado por mim, não foi realmente inspirado a mim no primeiro momento, foi inspirado a Paulo. Eu hoje estou sendo um canal para transmitir aqui para você. Se nós rejeitarmos o evangelho, nós não estamos rejeitando o que o pastor César está falando nessa noite. Estamos rejeitando o que o próprio apóstolo Paulo falou. E estamos no mesmo nível da igreja de Corinto, que ouvia essas fábulas, essas histórias, esses contos de vida fácil, de vida que parece que vai morar a vida inteira na terra, e não preparam ninguém para morar a eternidade com Cristo. Vamos ficar de pé.